Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador e agora esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Estamos juntos outra vez nessa manhã de sexta-feira, hoje 15 de julho. Hoje celebra-se o Dia Nacional dos Clubes. Acredito que você talvez seja um dos defensores e vista a camisa do seu time, do clube que você defende. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus que nós ministramos em nosso tempo. Mas antes, gostaríamos de deixá-los com o nosso irmão, cantor e pastor Armando Filho. Deleite-se com esta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu vou falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até progredir o fim. Deixe-me viver, daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor no Espírito Santo. Você tem valor no Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor no Espírito Santo em você. Você tem valor no Espírito Santo. Ele se move em você. Glória a Deus. A graça em Cristo vai muito além daquilo que o homem jamais poderia imaginar, que Deus, através do seu Filho, oferece gratuitamente. Graça é dom, é presente, foi dada pela ofensa do pecado, pois nós não merecíamos e jamais, repito, poderíamos obter a salvação se fôssemos pensar em cumprir a lei. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 15. No verso 16, ele continua dentro desse mesmo argumento, mostrando que o homem obteve o dom, entretanto não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Nesse versículo 16, Paulo está mostrando que o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado, através de um único homem, no caso Adão, e este pecado gerou condenação a todos os homens. Ninguém é inocente. A natureza pecaminosa nos condena, nos acusa. A condenação veio por um ato de desobediência ou transgressão, e por um só ato de injustiça veio a vida para todos os que creem. Pela desobediência de nosso cabeça federativa, no caso o primeiro Adão, veio ou constituiu-nos pecadores.
herdeiros do pecado. Mas pela obediência do segundo Adão de Cristo, ele nos outorgou sermos justos e Deus nos recebe como se nunca houvéssemos pecado. Irmãos, eu já falei isso aqui para vocês, mas vale a pena a gente lembrar que numa sala de aula nós éramos calouros no seminário e o pastor Roberto Augusto de Souza, ele falando sobre a teologia, sobre soteriologia, dentro da teologia, ele disse: no céu não vai entrar pecadores arrependidos. Então isso chocou a gente, deixou a gente meio chocado, porque julgávamos que aquilo era uma heresia, e nós dissemos: professor, como é que no céu não vai entrar pecadores arrependidos? Nós não somos pecadores arrependidos. Ele disse: sim, mas eu quero dizer que no céu vai entrar pessoas justas, justificadas. E aí ele dizia, como ilustração, quando Jesus entrou no céu, após a sua morte e ressurreição, aquele ladrão que estava ao seu lado, não entrou lá no céu como um ladrão arrependido, mas como um homem justo, como se ele nunca houvesse pecado. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Então ele dizia: no céu não vai entrar pecadores arrependidos, entrarão justos, pessoas que foram justificadas, lavadas no sangue de Jesus. E quando nós temos essa consciência, irmãos, quando nós temos essa certeza, nós não ficamos vivendo uma vida cristã medíocre. Eu não vou fazer isso porque se eu cometer esse pecado, eu vou ser castigado. Eu não vou fazer isso nem aquilo porque se eu fizer o andar dessa maneira, talvez algumas pessoas vão ficar chocadas com a minha atitude como cristão. Isso é mediocridade, isso é uma vida cristã medíocre. Eu tenho que ter consciência de que Jesus não só me concedeu o perdão, mas inclusive me deu condição para viver uma vida acima do domínio do pecado. Paulo diz isso escrevendo na mesma carta aos Romanos 6, verso 14, que vós não estáis mais debaixo do domínio do pecado. Eu já falei amplamente sobre isso para vocês. Então nesse versículo 16, Paulo está mostrando que o dom que nós recebemos de Deus, a graça de Deus, é superior à ofensa que nós herdamos. Por isso que nós obtemos o perdão e obtemos também a reconciliação com Deus. Pela ofensa de um, todos foram condenados. Pela graça de um, por meio de um só homem, nós obtivemos a salvação, alcançados pela graça de Deus. No verso 17, ele diz aqui no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, Paulo está mostrando que antes o pecado reinava no nosso coração, em nossas mentes. Mas agora, quando nós recebemos essa vida nova, foi gerada em nossa vida, foi gerada em nossos corações vida. Muito mais agora, Paulo está dizendo, os que recebem vida através da abundante graça de Deus. Porque antes nós reinava no nosso corpo morte. O salário do pecado é a morte, mas agora temos a graça de Deus que reina a vida. Então nós reinamos em vida. Nós é que passamos a reinar e não mais estar vivendo debaixo de uma escravidão. E aí o que é que nós vamos pensar? Ou vamos desejar? Cada dia, irmãos, andar na presença de Deus. A santificação, a consagração é o que está em nossa mente.
Tanto é que quando você e eu cometemos alguma fraqueza, algum pecado, ainda hoje, que João disse, se nós dissermos que não pecamos, que não temos pecado, somos mentirosos, não praticamos a verdade e a palavra de Deus não está em nós, não quer dizer que nós ainda não cometemos falhas ou erros ou pecados. Só que há uma coisa que é preciso ser dita aqui. O pecado na vida de um cristão é como uma anomalia, é um corpo estranho. Aliás, quando o crente ele comete um pecado e reconhece que errou, a primeira coisa que ele faz é ir para os pés do Senhor Jesus e pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me dá a condição de ter um quebrantamento, contrição. Você não se sente bem quando erra, quando comete um pecado. Então o pecado é como um corpo estranho. E Paulo está dizendo isso aqui em outras palavras, no verso 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós temos vida hoje, e vida de comunhão com Deus, amém? Não estou dizendo que você não cometa alguma falha, algum erro, algum pecado, sim, podemos ainda cometer falhas e errarmos, estamos sujeitos ainda. Pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, ele dizia que nós ainda não fomos salvos da presença do pecado, nós ainda seremos salvos da presença do pecado, porque ainda estamos vendo, né? O homem peca por pensamento, palavras, ações, gestos e obras. Porém, nós temos um recurso que podemos lançar mão dele quando nós reconhecemos que erramos ou pecamos. Nós vamos aos pés de Deus, amém? Nesse verso 18, Paulo também diz o seguinte, e aí eu chamo a atenção dos irmãos para este versículo 18, quando ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Duas coisas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. A primeira delas é que o homem, quando ele está distante de Deus e no seu ato de estado de pecado, no seu estado de pecado, vale salientar que ele está debaixo de juízo de Deus. João 3, 16, 17 diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, não é julgado, mas quem não crê já está condenado. O homem sem Jesus, ele está debaixo de juízo, o juízo de Deus, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas aqueles que vêm a Jesus, eles estão, por isso que Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então a nossa posição hoje é de pessoas que foram justificadas através de Jesus pela sua morte na cruz, amém? No verso 19, Paulo continua, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Meus irmãos, Paulo argumenta mais uma vez que o homem, após uma exaustiva ênfase nos versos anteriores que ele vem falando, né, sobre o juízo de Deus, sobre os que pecaram, que continuam mortos nos seus pecados, comparado com aqueles que vieram a Jesus e pela graça, pelo dom de Deus foram alcançados, ele mostra que após a sua redenção, Paulo está aqui afirmando que todos os homens serão justificados. Ele está dando ênfase a isso aqui, mas que pelo ato de justiça não praticado por nós, porque nós jamais teríamos essa condição,
mas realizado por Jesus em nosso lugar. Todo aquele que crê nele obtém a salvação, a justificação, a reconciliação com Deus, a santificação. Porém, aqueles que não vieram a Jesus ainda continuam debaixo de juízo. Por isso que ele diz aqui no verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. E o argumento, essa é a tese que Paulo descreve aqui nesses versículos. No verso 20, eu quero ler para vocês uma tradução na linguagem de hoje, uma linguagem bem popular, para que vocês entendam o que é que Paulo estava querendo dizer nesse verso 20. Ele diz aqui, na linguagem de hoje: os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver como estavam longe de obedecer às leis de Deus. Entretanto, quanto mais vemos nossa tendência pecaminosa, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. Essa tradução de hoje, na linguagem de hoje, ela está mostrando o seguinte: que quando nós conhecemos a lei, ou os decálogos, ou os 10 mandamentos, nós ficamos olhando assim e dizemos com nós mesmos: jamais eu teria condições de cumprir ou de guardar todos esses 10 mandamentos, jamais. Mas essa lei que me mostra também que eu jamais teria condição, ela avulta, ela aumenta o grau, podemos dizer, é como se fosse um macroscópio, mostra o macro, amplia o nosso estado de pecaminosidade. Então a gente vê e diz assim: jamais eu teria condições de cumprir, tampouco jamais teria condições de me aproximar desse Deus, porque a lei veio exatamente para avultar, aumentar meu sentimento, né? Mostrar o grau de pecaminosidade que nós tínhamos e nós trazemos em nosso corpo. Então a gente passa a ter uma sensação do quanto Deus em Cristo nos perdoou sem nós merecermos, porque a lei veio somente para avultar, para mostrar o grau de pecaminosidade que eu e você, todos nós, estávamos sem Deus, e mostrar o quanto a salvação era necessária. Então é como se fosse um macroscópio, mostra que ninguém, pelo conhecimento da lei, jamais poderia obedecer e jamais chegaria a Deus. A lei só veio para mostrar a podridão de cada um de nós. É como quando você sai de casa, você vai lá no espelho da sua casa e você olha o rosto, vê como é que está o seu rosto, se o cabelo está desgrenhado, se você está com alguma mancha no rosto. Então o espelho mostra, reflete sua fisionomia. Assim é a lei, mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estávamos realmente totalmente distantes de Deus. Então a lei só veio mostrar a gravidade do pecado, pois o pecado sempre esteve presente no coração dos homens desde a queda, muito antes da lei ser dada, ou da lei ser promulgada, já havia esse sentimento de pecado, como até hoje ainda existe no coração dos homens. Então a lei foi introduzida não para proporcionar redenção, mas para mostrar o quanto se fazia necessário algo que pudesse sanar essa dívida impagável que é o pecado contra Deus, no coração do homem contra Deus, o qual está em nossas entranhas. E quando a lei foi estabelecida, o pecado ficou mais revelado ainda por causa das exigências da lei. Por exemplo, Moisés, é um exemplo que queremos deixar aqui. Moisés recebeu os decálogos, e dentre os decálogos tem lá: não matarás. E eu pergunto, na história de Moisés, na biografia dele, ele cometeu um crime, sim ou não? Ele tirou a vida de um egípcio. Então ele que recebeu a lei, ele próprio teve a lei agora contra ele, porque ele foi assassino, ele tirou a vida de um egípcio. Então vocês vejam como a lei
foi dada a lei, disse: olha, você não tem condições de cumprir, você não tem condições de fazer isso, você é o primeiro a ser infrator. Agora, irmãos, pasmem, só teve um único, Jesus, que cumpriu toda a lei. Ele satisfez plenamente a justiça de Deus, porque embora fosse homem, mas ele não foi homem gerado pela vontade da carne. Pedro diz isso. Jesus fala isso para Pedro: não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque quando Jesus nasceu, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e não foi pela vontade da carne. Quer dizer, Jesus não tinha aquela natureza pecaminosa. Porque quero dizer para vocês, no momento em que nós geramos uma vida, na hora que há uma fecundação do óvulozinho com espermatozoide, ali foi gerado um pecadeiro. Essa era uma outra frase que esse mesmo professor dizia: o homem é um pecadeiro, é um pé de pecado. Na hora que ele fecunda uma vida, gera uma vida, ali é um pecadeiro. Jesus não teve essa fecundação. Amém, irmãos? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O ventre de Maria foi apenas tomado como para hospedar o corpo de Jesus durante aquele período de sua gestação. Então vejam como Deus providenciou para que o meio pelo qual o homem pudesse obter a salvação fosse por alguém que não tinha pecado na sua carne e no seu corpo. Ele foi tentado, como qualquer um de nós, mas ele venceu todas as tentações. Amém? Finalmente, irmãos. Então voltando aqui, concluindo esse verso 20, desculpem, Paulo diz aqui: quando a lei foi estabelecida, o pecado ficou mais revelado por causa das exigências da lei, deixando na mente de cada pecador, seja judeu, seja gentil, o quanto nosso Deus é santo e o quanto nós somos pecadores e o quanto nós necessitamos da graça de Deus, que é superabundante, para que nós possamos obter a reconciliação. Paulo diz isso aqui claramente no versículo que nós lemos, verso 19 e verso 20. No verso 20 ele diz: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Verso 21, concluindo, ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse versículo último, verso 21 e 21, principalmente o verso 21, nós encontramos aqui, meus irmãos, Paulo concluindo essa sessão, apresentando o estado paradoxal da vida que levávamos antes, quando o pecado dominava e escravizava os nossos corações, e a nossa situação hoje, no presente, que é diferente daquela que nós levávamos anteriormente. Hoje nós temos vida, e essa vida, meus irmãos, ela é revelada através da transformação que nós experimentamos. Por incrível que pareça, Paulo estava falando o que ele diz lá na segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ou seja, aqueles que pela justificação receberam vida eterna, agora devem apresentar, através de sua maneira de viver, suas atitudes, sua própria vida, o quanto o Evangelho trouxe transformação, regeneração. Isso deve ser apresentado como prova. O cristão não se esforça para se identificar como cristão. Jesus transformou de tal maneira que normalmente ele vai apresentar essa nova vida que ele recebeu em Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, Paulo mostra aqui que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, pois antes vivíamos em ofensa contínua, agora vivemos na condição de pessoas que foram justificadas, regeneradas, reconciliadas.
através do sacrifício de Jesus. Quando a gente lê uma passagem como esta, a gente vê como é importante você conhecer aquilo que você viveu antes de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, e aquilo que você passou a desfrutar depois que você foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu quero citar aqui três pensamentos sobre a graça de Deus. Três grandes escritores descreveram ou traduziram em poucas palavras o que é que significa a graça de Deus para o cristão. O primeiro deles foi John Bunyan. Ele disse: o crente em Cristo está agora, pela graça, envolto sobre uma justiça tão completa e abençoada que a lei do Monte Sinai não pode achar nem falta nem diminuição na vida dele. John Bunyan foi quem disse isso. Eu vou repetir: o crente em Cristo está agora, pela graça, envolto sobre uma justiça tão completa e abençoada que a lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai não pode achar nem falta nem diminuição na vida dele como cristão. Segundo pensamento: a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. Amém? Stanley Jones foi quem disse isso. Eu vou repetir, vale a pena você ouvir mais uma vez. A graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. A graça de Deus. E o último pensamento, William Jones, ele disse: a palavra graça é inquestionavelmente a mais significativa palavra simples da Bíblia. Todo cristão, por menos conhecedor que ele seja das Escrituras, ele jamais vai deixar de entender, de compreender, de ter um discernimento do porquê de Deus ter transformado a vida dele, senão pela graça do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos sair daqui hoje, e você que está em casa, pense por um instante: eu não merecia o perdão, eu não merecia a reconciliação, eu não merecia receber a graça de Deus, eu não merecia tampouco essa salvação, porque antes eu era inimigo de Deus, antes eu vivia distante de Deus, antes eu, por causa do pecado dos nossos pais, desde o Éden que nós herdamos, cada dia, menos dia que passava, você ia se tornando mais distanciado de Deus, e tão pecador que dizia: eu não tenho condições de chegar a esse Deus, eu não posso jamais chegar a esse Deus, o Deus não quer conversa comigo, eu sou um pecador. Paulo disse: eu sou o pior de todos os pecadores. Olha lá Paulo reconhecendo, antes de conhecer Jesus. Porém, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, e o amor de Deus se revela a cada um de nós, nós passamos a ter uma visão do quanto Deus nos amou. Amém, meus irmãos? O quanto Ele nos amou tanto que deu o seu Filho. Por isso que Paulo nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, derrame luz em nossos corações, para que nós tenhamos discernimento do quanto foi importante você ter esse entendimento da graça de Deus. Estamos chegando ao término de mais um programa e eu gostaria de convidá-los para que estejam fazendo uma visita nesse domingo em nosso templo. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração e às quintas-feiras estudo bíblico. Participe, venha estar conosco, será uma honra e um prazer receber a sua visita. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.